Então não é Ele sobre o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Esses livros, né, de devocionais e tal, eu lembro que você pegava caixas dele e distribuía, né? Ainda pego ainda. Ainda pego. Eu lembro bem disso. Eu compro de E tinha caixa. É um pessoal investir da no, Jocunda. é investir no reino, né, varão? Ah, não, lógico, né? Investir no reino. E eu sei que sempre teve esse chamado de evangelista, né? Então, sempre Deus te usou muito nessa área e você sempre investiu muito, né? Era Graças a Deus. evangelismo e cura. Então, você Eram estava os... comentando aqui com a minha esposa, né? E veio um pastor aqui, lá de Brasília, veio pregar aqui na nossa igreja, e ele parece-me, né, que tem o dom de revelação. Ah, fez um monte de revelação lá na igreja, assim. Eu fiquei com o pé atrás com o cara, né, meu? Mas depois que terminou o culto, ele ofereceu, né, lá. Você sabe que esses pastores que vêm de fora gostam de... Uns traz pão, outros traz bolachinha, outros traz qualquer coisa para vender, para... E esse não, esse trouxe perfumes importados. Olha só. Diz ele que o perfume era importado da França, que não sei o quê, e cada um custava 200 conto. Eu pus a mão na cabeça e falei, Senhor, tem misericórdia. Olha a facada, cada irmão. E a gente fica chateado, né? Quando chega alguém de fora assim, o pastor conta com a gente para contribuir, para colaborar, né? Eu falei, mas rapaz, não estou em condições de comprar um perfume de 200 conto, não é possível coisa dessa. E eu estava falando, conversando com a minha esposa, eu falei, poxa vida, eu prego o evangelho há tanto tempo, faço campanha, vou na casa de recuperação, prego o evangelho nas casas de família. Ô, Jurandir, eu nunca recebi um centavo. Eu nunca pedi um centavo para ninguém para falar assim, ó, me dá 20 conto aí para me colocar de combustível no meu carro. Eu não sei o que esse povo faz da vida, rapaz. O cara tem que, sabe? Eu acho que de graça recebesse, de graça dai. Porque a palavra não é Ah, minha, é a palavra do Senhor, pô. eu, particularmente, não tenho problemas da pessoa, o pastor da igreja local, ele ter um salário, ou a pessoa que é missionária, tem alguns que têm livros próprios, tem alguns que fazem isso que você falou aí, para desde que não seja uma coisa escandalosa, uma coisa assim que você vê que está mais focado na venda do que ele levou do que propriamente no teor da palavra, no conteúdo do que é pregado. Eu acho que digno é o obreiro do salário, mas é, a pessoa abre mão de muita coisa, né, na vida dela para entender o chamado, sim, e passa dificuldade, eu reconheço isso, mas existem alguns casos mesmo de pastores locais, né, de pastores midiáticos aí, que é o que você falou, a gente não quer julgar ninguém, não quer condenar ninguém, né, até porque a gente não tem esse poder, não tem essa condição, mas não tem esse direito, mas é estranho, é no mínimo estranho, né? E assim, eu te conheço há 1 milhão de anos aí, e sei que Deus tem um chamado na sua vida, você não se sente bem recebendo, eu também não, posso dizer a mesma coisa, mas nós temos outra fonte de renda, né? Tem gente que está full na igreja, tem gente que está full no ministério, né? Mas a gente não vive da obra, né? Nós não é um ministério integral, quero dizer, né? Então, eu não vejo problema da pessoa receber da igreja, receber a oferta, receber lá alguma coisa que ela faça. Os missionários lá na antiguidade também faziam isso, e digno é o obreiro do salário e tal. Mas tem coisas que extrapolam, né? Tem coisas, mesmo na igreja instituída, né? Que o pastor está lá recebendo o salário dele, tem umas coisas que às vezes sou estranho, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que tem mais missionários passando dificuldades por
falta de olhar da igreja, não falta de olhar de Deus, né? Por falta de olhar da igreja, do que propriamente por mercenários, né? Mas tem, mas tem alguns mercenários aí que são difíceis, são midiáticos. Quando Eu tem um falei, escândalo, pior ainda. esse cara tem que pregar, eu falei, esse cara tinha que pregar na Universal, lá no Alphaville, né, meu? Porque tinha que na igreja aqui, Ribeirão Pires. Ia ser cento e pouco, quer vender fogo, 250 cada caixa, meu, Eu lembro que né? antigamente, nos obreiros, o pastor Enéas falava muito isso, né? Ele, quando pediram para colocar a foto dele atrás do livro, ele se recusou e ele orou e ele sentia, né? Ele falou, por que a minha foto? Eu estou escrevendo sobre Jesus, por que que tem que ter a minha foto? Já não basta o nome aí e tal, não sei o quê. Ele se sentia com isso. Ou a igreja, quando a pessoa ia CD, né? A pessoa vendia muito CD, isso que eu queria lembrar. A pessoa gravava o CD e vendia o CD, ou ali o livro que ele publicava. E o pastor, às vezes, colocava para colocar ou fora da igreja, né? Ou num lugar específico, quando tinha um lugar específico fora da nave da igreja, ou então lá na entrada, né? E os diáconos tomavam conta ali e só poderia ter essa venda quando acabasse efetivamente o culto, né? Para que não caracterizasse casa de venda, né? Coisas de venda dentro da igreja. Mas, assim, tudo mudou, né? Aquele evangelho que você se converteu e que você conheceu, aquela igreja, não o evangelho não nunca, mas aquela igreja, ela existe em poucos lugares, né? Nos grandes centros, aquela igreja não existe mais. Mas amém? Acho que é só nós. Nem sei quantos tem. Vamos lá então. Oi? Tem quantas pessoas hoje aí? Eu tô vendo nós quatro aqui. Oi, gente. Bom dia. Vocês estão ouvindo? Sim. Bom dia. Como é que foi as visitas, Fábio? Oi, estão ativas. Deu tudo. Oi. Esse negócio que a gente estava falando do dia, tava um pastor falando de alguém que estava fazendo uma pesquisa sobre missionários. Tinha uma pesquisa que acho que 80% dos missionários, né, sofriam com depressão, justamente eu acho que envolvido nessa questão aí de ficar passando aperto, né, de não conseguir se manter, né, no propósito dele, né. E de vez em quando a gente vê, né, a gente começa a participar desses grupos, né, que tem bastante irmãos juntos, tal, de cursos que a gente faz. E vira e mexe, às vezes aparece alguém, né, pedindo um suporte para uma missão, né. Tem muito isso mesmo, né, a pessoa. Essa do perfume aí que o seu Mário contou agora não é a primeira vez que eu escuto de alguém vendendo perfume. E perfume não é um produto barato também, né? Não sei se R$ 150 aí é o valor do perfume no Brasil, em média, ou se está muito acima. Eu acho que a indignação do seu Mário aí talvez é em função da região também, né? Porque não é qualquer região que consegue né, ajudar com um valor tão alto, né? De R$ 150, né? Mas Mas eu acho que tem uma tendência realmente, que o senhor Jurandir falou aí, uma tendência realmente de um missionário ali acabar tendo uma dedicação 100% ali no tempo dele ali e passar num sufoco ali financeiro, né? Não sei quantas pessoas contribuíram ali, seu Mário? Teve muita contribuição com o missionário ou é um ou outro que contribui? Tem uma ideia de quanto que ele consegue arrecadar numa pregação Isso, dessa aí? isso ninguém me contou, né? Isso eu testemunhei e parece que não é incomum. Por exemplo, o casal, né, o homem, o casal se dedica ali ao ministério e não é segredo para ninguém. Mulher é parte importantíssima do auxílio ao ministério, principalmente porque o círculo de oração, né, era o departamento por onde a mais firme da igreja, né? As mulheres ali tinham mais tempo no passado, ou em alguns lugares ainda, que trabalhavam na vida secular, né? Trabalhavam muito dentro de casa, mas não na vida secular. E a igreja, as mães eram rígidas ali, né? Na condução da casa, na oração, era sempre foram muito fervorosas, né? Então, um círculo de oração forte, uma igreja era forte também, né?
E a esposa do pastor passava por isso, né? Era ali a pessoa que ajudava, que puxava e tal. Só que acontece o seguinte, ela morava na casa pastoral, né? A família morava na casa pastoral, e ele não pagava ali um carnê recolhendo para o INSS, certo? Então, o camarada, quando ele vinha a falecer, quando ia trocar o pastorado, a igreja, né, o ministério pedia a casa para a irmã, porque outro pastor viria e ele assumiria a igreja. E aquela família que estava ali, morando na casa pastoral, tudo que o pastor fazia, ele voltava por amor ao ministério e tal, ele acabava é, deixando a família numa situação financeira difícil. Aí você vai falar assim, Deus cuida, Deus olha, Deus isso. Não, isso é verdade, Deus cuida, Deus olha. Mas isso não tira a obrigatoriedade do amor, a obrigatoriedade dos irmãos de serem ali participantes do sofrimento daquela pessoa que por tantos anos ficou na frente do ministério e agora você vai pedir a casa que ela mora. Então, até onde, né? A gente e às vezes os filhos se rebelam contra isso e não querem a responsabilidade ou não querem saber de igreja muitas vezes porque viram o que os pais passaram, né? Então também isso é muito verdade. Não adianta a pessoa falar assim, mas Deus cuida, Deus isso, Deus aquilo. Para você falar é fácil, né? Porque você não está passando por essa situação, você não está pregando o evangelho ali de tempo integral, você está num conforto, você não está na dependência dessa, é, dessa ajuda ou dessa responsabilidade. Então, é fácil. A pessoa se entristece com a igreja, a primeira coisa que ela faz é parar de dar o dízimo e a oferta ali onde ela tá frequentando. Né? E a igreja não vende nada, ela não produz nada, pelo menos não fazia isso no passado. Era uma situação mais diferente, difícil. Então, se o irmão ofertar, a igreja vai ter o recurso. Se ela não ofertar, não vai ter. Mas a gente sabe também que muitas vezes as igrejas elas se preocupam em deixar a sede bonita, deixar o banco acolchoado, deixar mostrar que o ministério está progredindo, está grande, e a congregação às vezes não tem um microfone, né? Então essa questão organizacional, né? Cada lugar tem o seu, Deus não se mete nisso. A questão da organização do ministério, senão todas seriam iguais, né? O homem é que administra isso. Agora, falta sim um cuidado, falta um amor, falta uma empatia muitas vezes, né? Então, né? Não sei até que ponto, pessoal, tem algumas pessoas que acham bastante estranha, né? Eu mesmo acho estranho. Tem pastor andando com segurança, andando de helicóptero para cima e para baixo, para a multidão não encostar nele, né? Para não ser sequestrado, essas coisas todas, né? Não sei se de repente ele tivesse lá no em algum país belicoso, né, contra o evangelho, seria até normal, mas aqui no Brasil é estranho, né, você ouvir esse tipo de coisa, né? O camarada é dono de muitas propriedades, enquanto as igrejas estão passando por dificuldades, enfim, é, é um comentário de uma forma geral, não é um julgamento a nenhuma igreja específica, mas o que a gente vê é que muitas congregações de bairro, muitos pastores, eles passam sim dificuldade, enquanto que a denominação, né, os mais nomeados, mais, né, eles acabam tendo uma vida mais abastada e não olham muito para os pequeninos, não. Tem casos até de que se o dízimo e a oferta não está vindo do jeito que deveria vir, troca-se o obreiro porque ele não está dando retorno, né? Então, o homem, ele sendo homem, né? O velho homem sendo velho homem. Então, a gente sabe que não é porque tem o nome de igreja que todo mundo se comporta como pessoas lavadas e remidas do sangue de Jesus. Tem gente que acha que é o dono da mensagem, né? Então, é complicado mesmo. Outra coisa que o Meu Infelizmente. seu Marcos pastor ainda, meu falou também. pastor, meu pastor ainda queria que eu hospedasse ele aqui no dia seguinte, servisse almoço para ele, né? Eu fiz o que ele pediu, mas cheguei aqui, eu passei um sabão no cara, né, meu? Falei, ó, vou explicar para você como é que funciona o evangelho. Aí contei o testemunho do pastor Lauro, que contou para mim, né, que o pastor Lauro, ele, ele faz umas balas lá no Amazonas. Agora ele está aqui em São Paulo, ele está morando aqui perto de casa aqui. Já vai fazer um ano agora em fevereiro que ele está aqui. Então ele fazia umas balas de ipupuaçu
o chocolate, e embrulhava e oferecia na igreja, né, para as pessoas lá. Porque esse pastor aqui, eu conheço ele, o pastor Lauro, ele não trabalha, ele vive do evangelho mesmo. Ele passa o dia inteiro lendo a Bíblia. Inclusive, ele vai comigo várias vezes lá na casa de recuperação, porque ele vive do evangelho. Então, ele realmente precisa, né? Mas um dia ele contando para mim, ele falou que ele levou, acho que 200 balas, né? Mas eram umas balas assim, pareciam do tamanho de um prestígio, sabe? Embrulhada do jeito dele lá. Ele levou para a igreja, mas ele falou que no caminho Deus falou com ele assim: ó, você não vai vender as balas, você não vai vender as balas, você vai dar, você vai ofertar a bala. Aí ele falou: mas senhor, eu preciso de quase 6 contos hoje para pagar em terapia do aluguel. Mas o Espírito Santo incomodou ele. Era que não era para ele vender, era para ele dar. Aí ele, né, obedeceu o Espírito Santo, terminou o culto lá, pregou a palavra e tudo. Ele falou: "Ó, amados, eu trouxe aí umas balas para vocês aí. Eu vou ficar ali na porta. Para cada um que passar lá, eu vou dar uma bala de pupuaçu que a gente faz lá em casa e tal. Aquele que sentir no coração de me abençoar, em nome de Jesus eu agradeço." Até o pastor da igreja, naquele dia que já conhecia ele, né, achou estranho, né? Era, era normal ele vender. Mas só que naquele dia, varão, sabe quanto que ele arrecadou? R$ 2.800. Advogado chegou lá, fez um cheque de 400, outro fez um cheque de 200, outro... Era assim, ó. Você vê como é que é as coisas. Depois desse dia, ele nunca mais vendeu. Ele nunca mais... Toda a igreja que ele vai pregar, ele leva, às vezes, alguma coisa, mas ele doa. Ele não vende mais. E Deus tem sustentado ele, né? Porque tem vários pastores, várias pessoas que ajudam ele financeiramente, todo mês contribuem com ele, né? Eu sou um deles, né? É pouquinho que eu dou para ele, mas todo mês, há muitos anos, há 20 e poucos anos que eu conheço ele, eu abençoo a vida dele. Então, eu acho que é por aí, irmão. Esse negócio de ficar fazendo comércio, você, perfume, ah, pai, meu Deus do céu, o cara chegar e ainda falar: "Ah, eu trouxe perfume importado da França, e é 250 conto." Irmão, é todo mundo que tem condições de comprar um perfume desse, cara. Eu acho que é Então, um aí não absurdo esse tipo de coisa. Eu acho que é um compra, absurdo. entendeu? Assim, não compra. Essa é a grande questão do negócio, né? É, porque é estranho, mas, né? Se não tem condição, não compra. Não tem condição, não faz. Se você é tocado pelo Espírito Santo, deixa quieto. É simples dessa maneirinha aí, né? Você Sair de vai, cantinho, né? você vai ter menos aborrecimento. Você não é É, obrigado? uma outra E questão depois você ainda também fica, que e depois você ainda fica sabendo que perfume não é nada daquilo, viu, cara? Meu Deus do céu. Falei: Foi Jesus, tem misericórdia. orar, né? Tem Ai, que orar e pedir gente. discernimento, porque uma outra questão é, às vezes, o pastor se fazer de ungido, né? Profetizar, tal, né? E para ser reconhecido como, né, tendo a unção para poder usar isso. Não é o caso, não estou dizendo isso, não é assim, mas a gente sabe que existem essas pessoas também que fazem isso, né? Acho que É, recentemente a mano, gente ouviu alguém falando isso no grupo, né? Que acho que foi a Dona é Ruth, falso né? Que profeta. comentou, né? A gente está estudando sobre isso, né? Esses sim. últimos capítulos vem falando exatamente sobre isso, né? Os Cada, falsos é, profetas que se aproveitam da fé, a gente vai, enfim. vai ver alguma coisa nesse sentido.
Mas assim, bora lá então. Eu vou Bom, pedir para que o Fábio esteja orando, por favor. E o capítulo é pequenininho, vou pedir para o James ler para a gente, o capítulo 5 inteiro, por favor. Amém. Jesus, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, que estamos aqui reunidos, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, para estudar a Sua palavra, Senhor, Pai. Estamos aqui buscando entendimento, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, renovar essa manhã, renovar, Pai, essa noite para nosso amigo, nosso irmão James, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, a semente necessária, Pai, para que nós possamos ter revelação, Senhor. Enxergar, Pai, aquilo que é necessário para o nosso dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por nos abraçar, por nos acolher, Senhor. Por nos confortar, Pai, no nosso dia a dia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por revelar tudo aquilo que é necessário para cada um de nós, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, Pai, continue nos guardando, Pai, guardando o nosso coração, Senhor, nos dando entendimento, Pai, discernimento, Senhor, do que é necessário, Pai, do que é preciso ser feito, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós, Pai. Que o Senhor continue, Pai, protegendo, Pai, guardando sobre o seu manto sagrado, Senhor. Protegendo o nosso coração, protegendo a nossa mente, Pai. Protegendo o nosso corpo, nossa saúde, Pai. Nossas emoções. Que o Senhor continue nos guiando, Pai, para que nós possamos, Senhor, saber o que é necessário fazer, o que é necessário calar, o que é necessário falar, Senhor. Obrigado, Pai, por proteger cada um de nós, proteger nossos familiares, nos alimentar, Senhor. Colocar o pão na nossa mesa, Pai, todos os dias, Senhor. Nos acalentar, Pai, a todo momento, Senhor Jesus. Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor olhe, Pai, pelo nosso irmão, Senhor, Renê, pela família dele, Pai, que perdeu o pai dele recentemente, Senhor. Que o Senhor possa confortar a família dele, Senhor. Que o Senhor possa olhar por eles, Pai. Olhar pelos pequenos, pelos irmãos dele, pela mãe dele, Senhor. Que você tome conta, Senhor, daquela família e guarde, Senhor. Derrame suas bênçãos sobre a família dele, Pai, e o conforto necessário do coração de cada um, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. E o Senhor Jurandir, Pai, esteja iluminado, trazendo a palavra hoje, Pai, que essa palavra possa tocar o coração de cada um, Pai, e trazer o entendimento necessário. Amém. 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 Primeira carta de João, capítulo 5. Vida em comunhão. Crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as três concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna.
Estamos certos de que nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leve à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo isso, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aí, né? Entrando no capítulo 5, o último capítulo de primeiro João. Já foi estabelecido aí a época em que João o escreveu, quem foi que escreveu, por que escreveu. Mas esse capítulo em particular, João ele está combatendo aqui uma um ponto de vista de interpretação da Bíblia que era danoso, né? Então havia lá os gnosticismos, havia os docetistas e eles interpretavam que Jesus ele ele veio em carne, ele viveu como homem, mas que o Jesus divino, né, o espiritual, o Filho de Deus, teria vindo sobre ele no batismo e teria saído dele um pouco antes da morte, porque segundo esse ponto de vista, né, a divindade ela não viveria na matéria, porque a matéria ela é suja, porque a matéria é pecaminosa, porque e ela não poderia morrer. Então Jesus teria andado, vivido como um homem, sim, mas ele teria sido usado como tabernáculo, né, pela divindade a partir do batismo dele. E depois disso, essa divindade teria saído dele e ele teria ali morrido então como um homem normal e não teria sido divino desde a sua geração ali. Então, João, né, ele também escreve aí para combater esse tipo de pensamento, esse tipo de heresia que havia ali no seio da igreja, né? Então a gente vai estar verificando isso aí. Mas antes de entrar no estudo propriamente, antigamente, né, era bem comum a gente ter na mesma Bíblia um dicionário bíblico e uma concordância, né? A gente tinha o dicionário bíblico, a concordância, e no meio do texto havia ali, ou na parte de baixo, na margem, né, de cada página, ou no meio, numa coluna, em que havia uma concordância, né? Então, o texto, ele vinha com algumas observações, então você lia aí, tinha o capítulo, tinha o versículo, mas tinha os números pequeninos, sobre escrito, né, sobre o texto. A Bíblia de vocês, ela tem isso aí? A A Bíblia minha não. Que é, recentemente que tem aqui algumas coisas na lateral aqui. Tem um. então, e aí o que acontece? Você pegava esse texto, é, esse númerozinho que estava sobre o versículo, você ia nesse compêndio e ele te levava para um outro texto, era um texto paralelo, era um texto que trazia aquele mesmo pensamento, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas é porque às vezes a pessoa tem isso na Bíblia que facilita o estudo, né? Que facilita a pesquisa de textos paralelos para um entendimento melhor, e ela não sabia usar, né? Então, para você que tem essa Bíblia, né, que de repente não sabe para que serve aquele contexto, né, aquele conteúdo de baixo lá na página, ou para que serve esse que está na lateral,
É só pegar esses números menores, que não são os versículos, mas outros números que estão contidos sobre o texto, comparar com o número igual que está lá na lateral, e ali você tem um texto paralelo que ajuda no estudo aí da Bíblia. Eu lembrei de comentar isso, porque em outras vezes as pessoas perguntavam, né? Falavam assim, por que tem isso aqui na Bíblia, né? E tal. E é uma ferramenta que ajuda bastante, né? Então, de repente, a sua tem ou não tendo, ou você sabendo utilizá-lo ou não, fica aí a informação, beleza? Então, Tem na aqui minha no Bíblia capítulo... uma referência que é um texto, mas agora eu tô vendo aqui que você está falando aí mesmo. Tem aqui, ó, capítulo 5 que é o que a gente está lendo agora. Aí tem número um. Aí acho que é o versículo número um, né? E aí tá fazendo uma referência a outros versículos dentro da Bíblia, né? É, é, E aí você vai lá e tem a ver com esse versículo. Entendi. Legal. exa- E aí cada exatamente. versículo aqui tem a sua referência. Tem. Outros versículos de outros livros também, né? Em outros Então Sim, de ele outros livros. traz livros, ali outros livros, o capítulo e versículo, onde, exatamente. onde as palavras são. É, No passado a gente chamava essa Bíblia de Bíblia do Pastor, né? Porque ele utilizava muito esses textos, porque não era literatura tão farta, né? E tem lugar que você não tem condição de comprar e tal, e ali ajudava naquele estudo, naquela pesquisa, né? E o pastor era multiferramenta, né? Tinha que dar o estudo, tinha que cantar, tinha que administrar, enfim. Né? Então esse material ajudava demais aí. E os professores de escola dominical também, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabiam para que era. Ela tinha o material, mas não tinha o conhecimento de como utilizar. Então, quando a gente está em grupo, assim, que a gente está lendo, que a gente está estudando, a gente sempre dá esse reforço, porque às vezes você fica com alguma dúvida, ou mesmo quando você está preparando alguma coisa, e ali ele te ajuda a buscar textos paralelos que falam sobre o mesmo assunto. Bom, Tô então, vendo aqui, o ó, primeiro... o último aqui, por exemplo, versículo 21 é filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? E aí na Uhum, Bíblia que tá aqui fazendo a referência a 1 Coríntios 10:7. E aí lá fala, não vos façais, pois, idólatras, como é isso alguns aí. deles. Interessante. Bacana, né? Legal. Então, aí o que que acontece? Aqui esse texto, ele começa falando a respeito de Jesus Cristo e a respeito de Deus, né? Que quem acredita num, acredita no outro, ele reforça a ideia da triunidade, né? Da trindade ali, né? A trindade não está escrito explicitamente no texto bíblico, mas ele traz o ensinamento, né? Então, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que aceitam, enfim, mas aqui ele diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, no caso o próprio Deus, ama aquele que dele é nascido, que é Jesus, né? Então ele faz um contraponto com o texto, na verdade, né? E, e aí ele diz que nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí ele já põe no plural, né? Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, não é só Jesus, mas no sentido da igreja, né? Quando amamos a Deus. Então, quando você ama a Deus, você ama os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, bora lá. Um versículo, um poucos versículos assim, ele traz muito conteúdo. Primeiro, ele está reforçando aqui a divindade de Jesus. Segundo, ele está dizendo que todo aquele que nasce por fé em Cristo Jesus, esse vence o mundo. Por quê? Já foi dito aí em outras oportunidades que o mundo ele jaz do maligno, que o inimigo, um dos objetivos dele é afastar o ser humano da presença de Deus. Ele luta para que nós nos afastemos de Deus, para que nós não preguemos o evangelho. Ele quer destruir ministérios, ele quer destruir obreiros, ele quer destruir pastores, ele quer destruir a palavra, não simplesmente por ódio, né, ao ser humano, mas porque ele não quer que nós nos aproximemos de Deus, né? Então,
para que nós estejamos fortalecidos contra essa força universal, contra essa força espiritual, né? Universal no sentido de que ela governa esse nosso mundo aqui. E só para deixar claro aqui, Satanás ele não é Deus. Só existe um Deus. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que providenciou para nós o projeto aí de salvação, executado por Jesus Cristo. E nós falamos que só tem um Deus e ele é triuno. Então ele se apresenta na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus, na mesma essência, na mesma forma. Satanás não é Deus, ele foi um ser criado, né? Então ele foi criado algum dia, tomou uma decisão negativa, foi expulso dos céus com uma quantidade bastante grande de rebeldes ali junto com ele. E esses rebeldes, eles estão aí no mundo espiritual aí, né? Na dimensão espiritual, buscando quem ele possa tragar. Então, Satanás não é Deus. Ele não cria nada, em absoluto, né? Quando ele oferece alguma coisa para alguém, ele está tirando de um lugar e botando para o outro. E aí o que que acontece? Quando nós lemos aqui a palavra de Deus, nós sabemos que na nossa carne, na nossa humanidade, nós não temos como, né, suportar os seres espirituais, aí, as coisas espirituais. Mas em Deus você consegue. Porque no nome do Senhor Jesus, você é um representante do céu, você é um embaixador do céu. Em estando em Cristo Jesus, você é guardado, é protegido, não só pelo poder do nome do Senhor Jesus, né, mas ali pelos anjos que acampam ao nosso redor e nos livram. De quem que eles nos livram? Eles nos livram dos anjos contrários que estão ali tentando armar sinuca de bico para nós, que estão tentando aí é, é, nos fazer perecer, né? Então, nós temos os nossos ajudadores celestiais aí. Isso não é motivo para você adorar anjo, né? Anjolatria. Não, não. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus Pai, ao Deus Filho, né? Jesus deu honra a Deus Pai, não é isso? Então, tudo que você fizer, faz em nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. E a nosso Deus triuno é que pertence toda a glória. Então, não existe margem na Bíblia para que você faça adoração para outra entidade, para outra ser que não seja o Deus triuno, né? Então, grandes homens aí, Paulo, Pedro, os apóstolos de uma forma geral, morreram sem aceitar que eles fossem adorados, sem aceitar adoração ao nome deles. Eles diziam, não, jamais. Mas depois que eles morreram, fizeram esse desfavor, né, de dizer que eles eram santos e pedir as coisas através deles, né? Então a Bíblia não nos orienta, né, em nenhum lugar a usarmos essa prática, né? Vai direto na fonte, querido, vai direto para Jesus, né? Então, com todo respeito à fé de todos, com todo respeito à fé de cada um, falando em termos de palavra, é isso, né? Usa o nome do Senhor Jesus e vai direto na fonte. E aí ele traz, né? Se nós guardamos os mandamentos, não é difícil você ser um cristão no sentido de que os mandamentos de Deus, eles nos exortam a sermos pessoas melhores. Eles nos exortam para que a sociedade ela tenha uma base sólida, baseada em ética e moral. Então, o cristianismo ela é uma religião moral. E não é à toa que é a base para lei de muitos governos, né? Então, nesse sentido, não é difícil você servir a Deus. Porque quando você segue os mandamentos de Deus, você está deixando a prática, né, do velho homem, você está deixando de buscar coisas que não são, assim, suas mesmo, né? E você é um ser moral e você vai ter a sua vida ali abençoada. Mas como o mundo jaz no maligno, você começa a ter uma dificuldade, não na sua vida, não porque o mandamento seja ruim, mas porque você vai contra uma ordem que foi estabelecida no mundo que jaz no maligno.
Então, quando fala para você não adulterar, quando fala para você não mentir, quando fala para você não roubar, quando fala para você não dar falso testemunho, o que que pode ter de prejudicial numa ordem como essa, né? Não é o que você ensina para o seu filho, não é o que você quer que a sua família faça, né? Mas quando nós vamos para o mundo, né, e nós habitamos no mundo, e nós vivemos obedecendo regras e normas e leis, e convivemos com outras pessoas que têm outro tipo de formação e outro tipo de pensamento, parece que nós somos a trouxa, né? Quando a gente vive segundo esses mandamentos, porque, né, as pessoas, elas vivem segundo outras regras, segundo outras normas. Então, nesse sentido, parece que viver a vida cristã, parece que viver as leis de Deus é uma coisa negativa, quando na verdade não o é, né? A humanidade é que deveria viver segundo os preceitos da palavra, né? E o mundo seria muito melhor, né? Mas a gente sabe que não é dessa maneira que acontece. Mas o Senhor nos diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo, então, é o Filho de Deus. Então, queridos, no final, a batalha é árdua, nós temos perdas pelo meio do caminho, nós temos muitas vitórias, mas a vitória é garantida, né? A vitória final, ela está prometida para aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ela é prometida para o Senhor Jesus. Mas não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades, que nós não tenhamos perdas, que nós não tenhamos decepções. Mas o Senhor diz, né? Filhinhos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Spurgeon, ele disse uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, cristãos, né? Irmãos, vocês acham mesmo que vocês vão ser respeitados, que vocês vão ser considerados no mundo que crucificou o seu mestre? É para pensar, né? Então, esquece isso, né? Na verdade, se você está sendo muito elogiado, muito bonzinho, estão dizendo que você não parece crente, fica preocupado. Não é um bom sinal. Ah, não, você é um cara bacana, você nem parece que é crente, fica preocupado, né? O cara fala assim, né? Ah, não, mas tá falando sobre raça, né? Ele fala assim, ah, não, mas você não é preto. A gente tá falando aqui, mas você não é negro. Você fala, como assim, mano? Então, fala assim, não, para. Sou cristão evangélico, sim, sou negro, sim, tenho tantos anos de idade, ah, porque a pessoa quer passar um pano para você para continuar falando mal dos outros e da maioria, né? Então, então basta logo e fala, não, eu sou cristão sim, e conta isso. Ah, mas né? O cara quer levar você pro inferno. É, vamos claro na nossa posição, né? Fala assim, ah, então peraí. Se você acha que eu não sou cristão, por que você está dizendo isso? Não, é por causa disso. Então, peraí, deixa eu te falar. Eu acredito nisso. Deixa eu fazer uma correção de rota aqui. Nisso. Porque se eu não te falei até hoje, deixa eu corrigir aqui e te falar agora, né? E é isso aqui, essa é a minha fé, é nisso que eu acredito, essa é a pessoa que eu sou, e obrigado por abrir os meus olhos, que de repente eu estou falando com você nisso aqui. Eu estou te assassinando aí, né? E a gente tem uma certa dificuldade para entrar em alguns assuntos com os nossos pais, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos mais próximos, com o nosso chefe. A gente tem uma dificuldade. Isso aí não é anormal. Eu diria até que é o normal. Mas Deus prepara situações para que você chegue ali e fale assim, ah, espera, um segundinho aí. Dentro disso aqui, ó, deixa eu trazer o negócio. É isso. Beleza. Então agora a gente está conversando. Né? Se eu não parecia cristão agora, deixa eu dar essa letra aqui, pelo menos para, né, fazer o meia-culpa aqui. Bom, aí ele fala do tríplice testemunho de Jesus. E aí, quando ele está falando aqui, esse é aquele que veio por meio de água e sangue, ele está falando exatamente combatendo os gnósticos, que ele achava que Jesus
que ele tinha essas duas situações, né? Ele era carne e sangue e ele era uma outra situação de divindade ali, né? E ele está falando, olha, são três que testemunham a respeito de Jesus. A água, que aqui faz referência ao batismo, ao sangue, que faz referência à morte. Algumas pessoas até colocam, né, alguns historiadores aí, alguns teólogos, né, que quando Jesus Cristo foi crucificado, lá botaram a lança na lateral dele e saiu água e sangue. Porque outras pessoas, outro braço do gnosticismo, ele diz simplesmente que Jesus Cristo não era homem. Ele era só um espírito que andou no meio dos homens. Ele era uma fantasia, ele era um ser holográfico, vamos dizer assim. Ele era só divino. Então não tinha nada de humanidade ali. Então havia essas duas vertentes. E aqui, nesse texto, João está combatendo as duas coisas. Falou, olha, tinha foi testemunhado pelo batismo através da água, foi testemunhado através do sangue e através da voz de Deus que falou lá que esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E pela palavra, seria essa, ou pela palavra do testemunho que os próprios apóstolos estão dando, que andaram com ele, que tocaram nele, né? Tomé ali. Então, ele era um homem de verdade. Por outro lado, no verso 8, ele também traz o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes, um só propósito, né? Se aceitamos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá respeito ao seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Então, quando você não aceita que Jesus Cristo ele veio para remir os pecados da humanidade, quando você não aceita que Deus mandou alguém, né, para que andasse no meio do povo e nos restituísse, nos resgatasse, nos religasse, você está fazendo é de Deus mentiroso, não é simplesmente de quem está pregando, porque a pessoa está pregando algo que ela recebeu do Pai. E é interessante notar também que em alguns manuscritos mais antigos não existe aí o testemunho a respeito do céu. Né? Quando a gente lê aqui os versículos, está lá o testemunho na terra. Quem testemunha na terra a respeito de Jesus? Quem testemunha na terra é a palavra, o sangue e a carne. Mas quando ele fala do testemunho no céu, nos manuscritos mais antigos, ele não consta. Então, em algumas Bíblias, ou está entre parênteses esse texto, ou ele foi até extirpado. Por quê? Segundo o Augusto Nicodemos, né, ele estava lecionando esse texto, e ele diz que eles acreditam que esse texto saiu de um sermão que um pastor do primeiro século, do quarto século, ele estava pregando, e ali fizeram uma anotação no papiro. E quando copiaram a versão do papiro de novo, colocaram esse texto, esse acréscimo. Ele não contradiz em nada a palavra, não é contra o princípio de todo o livro, ele não é uma heresia, mas nos manuscritos mais antigos ele não consta, e ele acredita, ou ele diz, né, o Augusto Nicodemos, que as pessoas acrescentaram ali em algum momento no século IV, e quando copiaram o papiro, copiaram com aquele adendo, que foi um equívoco. Então, em algumas Bíblias, na minha não tem os parênteses e tem o texto, entendeu? Mas se você vir um parênteses na sua Bíblia, ou se você notar que não tem esse versículo, é porque foi feito uma, uma correção nesse texto aí. Então, vamos lá. O verso 7, pois três dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus fez de Deus um mentiroso, porque crê no testemunho de Deus e a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, você vê que João, ele busca muita reverência do próprio evangelho dele, né? Porque João 3,16 diz exatamente isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Na minha Bíblia, nessa que eu estou usando mais comumente aqui, ela não traz nenhuma concordância, né? Mas provavelmente na de vocês que tem concordância, talvez ele remeta
para o texto de João 3,16, né? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? E eu vi que ele fala de no céu, o Pai, aí ele fala do Espírito Santo, mas ele fala a palavra, né? Ele não fala do Filho. Eu achei interessante, assim, porque não sei se você tem alguma referência em relação a isso, mas eu notei que a Trindade tem o Filho, né? E aqui ele tirou e colocou a palavra. Sim. Aí a gente pode interpretar, tem algumas formas de você ver, né? Primeiro que é uma triunidade, sim. Mas a palavra diz assim, lá em Provérbios, Jesus é a sabedoria e a palavra. Ele é a palavra que foi falada lá no Gênesis, né? Haja luz. Então, né, tem essa referência. E todo testemunho é verdadeiro quando ele é colocado por duas ou três testemunhas, no caso, né? Então, se você fala de si mesmo, né, Jesus até falou sobre isso, né? Se eu falo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, mas os sinais que eu faço atestam quem eu sou, né? Então, a palavra, ela sempre está presente ali, ou a palavra escrita dita pelos apóstolos, ou a palavra dita por Deus, que é a palavra de criação ali. Alguma outra parte? Tem um interessante, né? Aqui no 9 ele fala: porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E nós estávamos comentando outro dia nesse devocional, engraçado, né? Como o ser humano, ele tem uma facilidade, uma tendência para acreditar em teorias que às vezes não têm nem base. Muitas delas são criação da própria mente humana. Você quer ver uma coisa? Cria uma teoria da conspiração. Pode ser uma ideia maluca, pode ser algo assim que você, se parar para raciocinar durante um minuto, você fala, isso não pode ser. Da mesma forma como nós criamos histórias, vou colocar entre aspas aqui, verdadeiras, nós, ou um marido ciumento cria quando a sua esposa demora um pouco para chegar, por exemplo. Mas, como o ser humano tem facilidade para crer nessas coisas e tornar isso uma verdade, e dificuldade para crer num livro escrito há 2000 anos atrás e que vem sendo o tempo todo provado ser verdadeiro, não só não só pela contemporaneidade, não sei nem se existe essa palavra, mas pela transformação de vidas durante tantos séculos. É incrível, né? Porque assim, tantas e tantas pessoas estudam a Bíblia, leem a palavra durante tanto tempo e ainda assim, de repente, podem cair na apostasia. E a É, teoria da conspiração faz a pessoa encher o coração dela com algo que é simplesmente uma outra teoria qualquer criada pelo homem. a Só Bíblia é o livro mais copiado ao longo da história, né? Não tem nenhum outro livro nem que se aproxima nem de perto nem de longe da Bíblia, né? E é o livro que mais mudou vidas aí no planeta. E os outros livros que existem, religiosamente falando, que foram tão copiados aí, tão não, mas que foram bastante copiados, eles citam textos da Bíblia. Então, para dar veracidade aos textos que eles usam, eles colocam textos bíblicos ali para mostrar algum tipo de verdade. Daniel, né, quando quiseram enganar lá, ou mandar prender a Daniel, fala assim, olha, a gente não acha nada de errado na vida desse homem, para achar a gente vai ter que procurar dentro da religião dele. E aí armaram uma cama de gado para ele lá, falou, ó, diz que é proibido orar, porque Daniel não para de orar, então se for proibido orar, ele vai cometer um crime. E aí a gente fala pro rei que ele tava, olha o crime que acharam em Daniel, né? Ele estava orando. Então, e mesmo os governos do mundo, quando eles querem dominar sobre o povo, quando eles querem fazer algum tipo de tirania, eles tiram a Bíblia de lá, né?
Então, algumas pessoas podem dizer assim, ah, tem países muito desenvolvidos que não utilizam a Bíblia, né? Vai lá, vai lá. Dá uma olhada na população de uma forma geral, quando os missionários levam a Bíblia, quando os missionários chegam com a palavra lá, vê se aquele povo que está oprimido, que está sem a Bíblia lá, se ele não queria. De contrapartida, a gente tem para dizer também que o inimigo trabalha, né? Porque a Europa, que um dia foi cristã e um dia lutou pelos valores cristãos, as igrejas estão virando shopping e um museu, né? Então a apostasia também existe. A pessoa ela começa a, a, a querer liberdade fora do contexto da palavra, porque vamos combinar que a Bíblia nos restringe em muitos aspectos. E aí a pessoa ela quer viver uma liberdade que não comporta dentro do texto da Bíblia, que não comporta dentro das Sagradas Escrituras. E aí, o que ela faz? Ela abdica dessa fé na qual ela foi apresentada, a fé a qual ela foi criada, para viver uma vida, segundo ela, de liberdade, né? Mas, na verdade, Seu próprio evangelho. é uma vida com uma liberdade esquisita. Ela quer liberdade para sair com muitas pessoas, ela quer liberdade para fazer usura, né? Que a Bíblia, ela diz assim, ó, se você emprestar o dinheiro para alguém, não cobre juros, não é isso? E se você tem um sistema bancário bancado pela Europa aí, que é baseada no juro e na usura, você fala assim, bom, o que que eu faço com o texto da palavra agora? Entendeu? Então a Bíblia ela passa a não me servir na totalidade, entendeu? Então, quando a pessoa começa a ser contrariada em alguns valores, em alguns costumes, é mais fácil abrir mão da Bíblia, porque você está buscando um retorno nessa vida aqui. E bem como disse você ontem, né? A Bíblia ela nos dá retorno nessa vida, né? Ela dá a sua família, ela te dá bons relacionamentos, ela te dá paz, ela te dá longanimidade, ela te dá gozo, ela te dá um monte de coisa nessa vida aqui. Mas o que as pessoas querem que contrariam a palavra, é abrir mão da palavra, né? Então, você passa a ser chato, você passa a ser pragmático, não é bem assim, eu não penso assim. Você fala, mas eu não é uma questão de eu não penso assim, é uma questão do que está escrito, o que é a palavra, que você está trocando a sua salvação por um momento de gozo, você está trocando a sua salvação eterna por um momento de prazer efêmero, você está trocando a salvação, entendeu? Então, né, você fala assim, você tem certeza disso, né? É por isso que é bem comum, quando a pessoa sai dali, ela cresceu num lar evangélico, ela cresceu num lar cristão, chega um momento que ela vai se descobrir na sua independência, na sua identidade, ela se afasta da igreja ali, e aí quando ela constitui família lá na frente, quando ela começa a subir mais alta na montanha, quando ela começa a olhar ao redor, ela fala, deixa eu voltar para a arca porque eu vou morrer afogado aqui. É bem comum, né? De contrapartida, pessoas que estavam fora do evangelho, quando ele é apresentado o evangelho, ele fala, rapaz, eu tô morrendo afogado aqui, deixa eu ir para a arca porque tá dando não, né? Eu cheguei aqui numa conclusão de que a vida que eu estava levando não serve para minha família e não serve para meus filhos. Então isso é bem comum mesmo. Eu Bom, lembro, Graças a Deus que nosso Deus é misericordioso, né? sim, enquanto tem vida tem esperança, né? O problema é quando você pensa em voltar e não tem tempo, né? Exato. lembro quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, que começa a entrar numa época da escola, assim, que a gente começa a estudar muito, né? E, e eu lembro que fazendo cursinho, um professor de química, que era muito respeitado, assim, muito inteligente, né? E aí os alunos ficaram aquela discussão, né, de, Deus existe, Deus não existe, né? E aí ele levantou algo que foi muito, assim, acho que foi muito importante para mim, pelo menos naquela época, acho que para muitas pessoas ali também. Ele simplesmente falou assim, olha, eu não sei se Deus existe ou Deus não existe, eu só sei que quem acredita em Deus é mais feliz, né? Quem acredita em Deus dá certo, né? Dá bom. Então, assim,
E aí a gente olha a Bíblia, né? Porque as pessoas às vezes ficam tão céticas, né? Falam, mas religião não é tudo igual, né? Religião não... E aí você olha a palavra, né? As atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Forma como ele ensinava a caminhar pela humildade, né? Pela ceder-se ao próximo, né? Se todo mundo seguisse né, os ensinamentos de Cristo, né? O mundo seria muito melhor, né? E a gente vê, às vezes, a família crescendo e tantas pessoas se perdendo dentro da família, se perdendo ao longo da caminhada, com depressão, doente, né, isolado, né, no próprio egoísmo, no próprio umbigo, né? E você vê que, assim, os ensinamentos de Jesus cura tudo isso, né? Vai curando tudo isso. Quando a pessoa tem dificuldade né, ela quer ler um livro que tirou informações, às vezes, que tem base bíblica, né? E quer colocar aquilo como, né, como padrão para a vida dela, né? E assim, lendo tantos livros, quando eu vim para a Bíblia, você fala assim, nossa, a Bíblia é o manual da vida, né? O manual da vida está aqui, né? E a gente fica buscando em tantos outros lugares na verdade, você está dando, né, correndo atrás do próprio rabo, né? Sendo que já estava aqui, né? Sabe uma coisa engraçada? Eu tenho alguns amigos que se professam kardecistas e são praticantes dentro da fé deles. E é isso que eu falei, né? Eu falei, ó, peraí. Vamos, já disseram para você, né? Aí a gente vai em João 3,16 e algumas outras coisas da fé. Ou sim, já me disseram isso sim. Então você está informado. Pô, beleza. Quando chegar naquele dia, você não disse para mim que não sabia. Em acreditando que eu vou estar lá, né? Em acreditando que eu vou herdar, né? É, então, beleza. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm liberdade, elas têm o próprio tempo, né? E eu acredito que o nosso papel não é ficar batendo em ninguém com a Bíblia. Nós amamos as pessoas, nós amamos nossa família, nós amamos, né, as pessoas que passam pela nossa vida e nós queremos que elas tenham conhecimento da verdade, mas nós só podemos testemunhar da verdade. Nós não podemos obrigar as pessoas a viver essa verdade. E cada um tem o seu tempo para ter um encontro com Jesus. Mas uma das coisas que eles diziam é que eles assim, mas a gente usa a Bíblia. Eu falo, é verdade, mas a sua religião não é uma religião cristã. A sua religião é uma religião espírita. Então, tem pessoas que têm uma religião diferente da nossa, mas usam o texto da Bíblia, né? Se você pegar o islamismo, ele não é cristão, ele é islamismo, entendeu? Agora, ele usa textos da Bíblia. Então, quando a gente fala da religião em si, a religião é o tronco. Dentro daquele tronco tem várias vertentes, tem vários, vários galhos, tem muito nem uma árvore, né? A raiz ali é o Senhor Jesus, o tronco é a fé, as doutrinas fundamentais, e os galhos é a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, o Avivamento Bíblico, as diversas igrejas que estão na cristandade. Algumas a gente diz que são seitas, por quê? Porque são partes de algo, né? Seita é uma que é um, como um partido, né? É uma parte do todo. Então você tem os cristãos que estão espalhados pelas diversas seitas. Então as seitas são parte do todo. Herético é aquele que não pensa que nem eu. Então, da mesma forma que, para mim, de repente, o Fábio pode ser um cara herético, do ponto de vista dele, o herético sou eu. E tá tudo bem você ter um pensamento diferente, né? Desde que não seja contra as crenças fundamentais do cristianismo, como, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo para o resgate nosso e a ressurreição, né? São crenças fundamentais, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fico repetindo isso, porque as pessoas, é, de uma forma geral, a maior parte diz o seguinte: se não sobrasse mais nada da Bíblia, sobrasse só um versículo, qual que é o coração da Bíblia? João 3,16, né? Então, é, a pessoa, ela tem uma outra religião, por que que o espírita é espírita, né? Qual que é o fundamento deles? Mortos voltam. É possível conversar com mortos. Existe como que é o nome? Reencarnação, entendeu? Você pode conversar. A doutrina cristã não permite isso. Morreu, acabou. Você não fala com o morto. Mas lá no Velho Testamento, o camarada falou que queria falar com alguém da Bíblia e a mulher ia lá buscar.
Pode buscar nos estudiosos que eles vão dizer a mesma coisa. O demônio que se fingia passar por aquela pessoa, mas não era aquela pessoa. Então, assim, quando você vai buscar cartomante, quando você vai buscar jogo de búzios, quando você vai buscar algumas outras coisas para saber o teu futuro, quando você quer saber ali coisas é, 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 pelos espíritos, a religião não é cristã. Então, não é difícil de determinar, né? Então, você tem aí várias outras religiões, né? Espalhadas pelo mundo, né? Mas não é porque usa o texto da Bíblia que é cristã. Samuel, né? Samuel Oi? ficou bravo, né? Samuel, né? Foi chamado, né? E ele ficou bravo, né? Tá me incomodando por quê, né? Então, e nem era Samuel. E Não essa é a era grande questão. Samuel. E nem era Samuel, né? Porque morto não volta. Se morreu, a Bíblia diz: fadado está o homem morrer uma única vez e depois disso o juízo, né? Então, não era. Bom, vamos lá. E se sabemos que ele nos ouve quando aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes foi feito. Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se nós pedimos alguma coisa para Deus, em nome do querido Senhor Jesus, que esteja de acordo com a palavra dele, que não contraria a palavra dele, então, né, nós vamos receber, né? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, aqui alguns autores, eles dizem o seguinte, é morte física, simplesmente isso. Se o camarada morreu, morreu. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que está levando ele para a morte, pedirá a Deus e dará a vida a esse seu irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam para a morte. Então, vamos lá. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam para a morte. Então, alguns autores eles acham aqui, cara, se o cara morreu, não adianta orar por quem está morto. Então, ele cometeu um pecado. Aquele pecado levou ele para a morte. Não adianta orar por quem morreu. Mas ele cometeu o pecado, mas ele está vivo. Ah, então vamos orar, porque ele está vivo. Enquanto está vivo, há esperança. Alguns autores eles vão além disso. Eles dizem, não, esse pecado aqui, ele tem a ver com a blasfêmia com o Espírito Santo, ele tem a ver com a situação que nós comentamos já em outro momento, né? A pessoa não aceitar a Jesus Cristo como único legítimo e suficiente Salvador, né? É o pecado que leva a pessoa para a morte. A pessoa blasfemar contra o Espírito Santo é isso, é você tratar Deus como mentiroso. Eu não aceito esse Jesus porque ele não é coisa nenhuma e não é filho de Deus e eu não vou aceitar não. Então, aí o autor está dizendo assim, não digo para você para que ore por essas pessoas. Então, de todo jeito, você não vai orar por quem morreu mesmo. Porque se morreu, a decisão dele tinha que ter sido tomada em vida. Não adianta você fazer missa de sétimo dia, de 15º dia, de 20º dia. Né? Tem alguns padres até que estão levantando isso. Assim, não adianta, você fez a sua parte, você foi lá. Você fez a missa, você lembrou da pessoa, você, né? Mas é só para isso que serve. A escolha dela foi feita em vida. Né? Na Idade Média tinha um ditado que dizia lá, né? Quando a moeda tocar no fundo da caneca, uma alma salva está do purgatório. Não tem purgatório. Esquece isso. Não tem esse lugar onde você vai ficar esperando para ser resgatado. Se você morreu sem Cristo você vai pagar. Se você morreu com Cristo você também vai viver. Então, uma vez perguntaram para um padre, né, e disseram assim, já que você estudou tanto, acho que eu até já falei sobre isso aqui, não sei, mas já que você estudou tanto, né, porque padre estuda bastante, né, não é por falta de estudo, não. Você estudou muito, me diz aí, onde fica o céu e onde fica o inferno, já que você é tão sabido? Ele falou assim, o inferno fica no final de uma vida com, o céu fica no final de uma vida com Cristo e o inferno fica no final de uma vida sem Cristo. E para você, o inferno pode chegar a qualquer momento, para mim também. Então, o céu pode chegar a qualquer momento. Nossa. Então, onde fica o céu e onde fica o inferno? Ali. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.
Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí o camarada fala, vocês são bem arrogantes, né? É, somos. Querido, se convença disso. A fé cristã, o pior inferno que tem é o inferno cristão. Quando a pessoa fala, vocês acham que vocês são os únicos certos? Exatamente. A árvore lá, o cristianismo. Porque é isso que a gente prega, é isso que a gente vive, é isso que diz a Bíblia. Mas o cristianismo, vou falar um negócio aqui que é controverso para alguns, mas para mim, na minha cabeça, pelo menos, sem querer ser dono da verdade, nem sócio da verdade, nem nada, né? Mas é o meu entendimento particular. No meu entendimento particular, né, com respeito às questões de fé, né? As pessoas às vezes falam, mas o problema do cristão é que ele acha que ele é o único certo. Sim, a gente acha. Mas o cristianismo é feito para quem é cristão. As doutrinas cristãs em obediência, eu quero dizer. Não adianta você exigir de uma pessoa que não é cristã que ela tenha conduta cristã. Agora, nós que somos cristãos, nós temos a obrigação de viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, como é que você vai exigir da pessoa que ela tenha um comportamento, uma fé cristã, se ela nem conhece o evangelho, se ela nem conhece a palavra? Vai falar, o homo afetivo, né? Vou dar esse exemplo aqui, né? Que é o que está mais em voga nos últimos tempos. O homo afetivo, isso, aquilo outro, aquilo outro. Fala, amigo, tem uma lista de comportamentos que o Senhor exige, né? E é ele, o Deus criador, e é isso que está na Bíblia. Então, se você quer ser uma igreja inclusiva, se você quer pregar a respeito disso, né? Eu conheço, tem alguns amigos, né? Que são aí homoafetivos, né? Conheço algumas pessoas e tal, mas assim, fala, se você for falar de Bíblia, de igreja, de evangelho, não é aprovado, não é aceito. A prática não é aceita. Mas muitos praticavam e muitos estão errados. Muitos fizeram, mas muitos serão condenados pela prática, pelo que diz o texto da palavra. Eu não posso mudar o texto da palavra para ser simpático a alguém, mas também não vou ficar tacando pedra nos outros. Se você não é cristão, meu querido, eu não vou exigir, né? Não se pode exigir de você um comportamento cristão. Mas se chega lá na frente e der ruim, você não vai reclamar que você não foi avisado. Você não vai reclamar que você não sabia, entendeu? Então, do meu ponto de vista particular, né, quando a pessoa começa, né, uma vez um rapaz veio falar para mim, ele, Zé, vem cá, eu sou um afetivo, meu pai criou uma confusão comigo e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, papapá, tá, tá. Falei, escuta, você sabe o que a nossa fé determina, você conhece. Seu pai te ama tanto que ele acredita no céu e no inferno, ele não quer que você vá para o inferno. Então, quando ele fala com você, ele está pensando na sua alma eterna. Ele não está falando que ele não gosta de você, ele está falando que ele te ama. E aí ele falou, eu nunca tinha pensado por esse lado. Ele falou, mas você acha que eu vou para o inferno? Aí eu olhei para ele e falei, escuta, você está preocupado com o inferno? Você acredita no inferno? Ele falou, não. Eu falei, então por que você está preocupado com o inferno? Quem está preocupado com o inferno tem que ser eu, que acredito. Agora, se você não acredita, você está assumindo um- uma responsabilidade. Se der ruim lá na frente, você foi avisado. Agora, já te disseram, né? Aí volta João 3,16. Né? A nossa fé cristã, ela fala disso, 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 disso. Se você não é cristão, você não tem que brigar com um cristão porque diz que você não vai para o céu, não vai para o inferno. Se você não acredita em céu e inferno, você está brigando pelo quê? Agora, quem acredita tem que mudar o comportamento, tem que mudar o caminho, tem que mudar. Agora, nós que somos, né, cristãos aí, que não somos perfeitos, que não somos, né, nada sem o Senhor, né? Que pecamos, que erramos e tal. Não estou aqui querendo vender perfeição, né? Porque eu sei que eu não sou. Mas em termos de Bíblia, em termos de doutrina, em termos de ensino, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos falar do amor de Deus, nós queremos anunciar as boas novas do reino. Mas eu entendo na minha mente que a pessoa que está falando, você está dizendo que eu vou para o inferno. Eu falo, você acredita em inferno? Não. Você acredita no céu? Não. Então você está preocupado. Agora, se você de alguma forma acredita, deixa eu te falar. A minha fé cristã, ela defende isso, 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 isso. Então,
é a forma que eu adoto, né, para conversar com as pessoas de várias religiões. Eu não me recuso a ouvi-las e, tendo a oportunidade, também não deixo de falar, né? Então, eu acho que é um caminho aí. Bom, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, filhinhos. Cuidado com os ídolos. Então, cuidado, o ídolo aqui que ele está falando não é só aquele de barro, né? Aquilo que você faz para se prostrar diante dele, mas é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Tudo. Pode ser riqueza, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser uma imagem, pode ser um mentor. Hoje está muito em moda, né? Quem que você segue? Eu sigo aquele lá. Eu sigo aquele lá. Eu sigo Jesus. Não para de ficar seguindo um homem, pelo amor de Deus. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Para com esse negócio, né? Vai ler a Bíblia, vai ver o que Deus tem para você, vai estudar um pouco mais, né? Porque o homem e as suas vaidades, quando você se decepciona com ele, aí o seu castelo destrói. Maldito homem que confia nele, no homem e faz da sua força o braço direito ali, né? Confie em Deus, né? Se você tem admiração por alguém, amém, né? Se você acha que a pessoa traz coisas legais, beleza também. Mas não coloque a sua vida nisso. Coloque a sua vida nos preceitos da palavra de Deus. Beleza? Estou concordando com você, tá aqui e tal. Putz, o camarada cometeu um equívoco ali. Eu descobri alguma coisa da vida dele que não era tão bacana. Pô, lamento, sinto muito. Até aqui foi legal, não é mais, vida que segue. Mas tem pessoas que acabam o mundo dela, né? Tem pessoas que, né? E não deve ser dessa forma, né? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, faça da palavra de Deus o seu tesouro, que nós possamos fazer da palavra de Deus o nosso tesouro, sabendo que não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados. E lembrando também que obedecer é melhor do que sacrificar, né? O verso 16, ele diz: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, né? Conforme já foi comentado, você vai lá e fala com ele, você vai lá e conversa com ele, mas ele traz uma referência em Samuel 15:22, em que se queria oferecer sacrifícios ali para Saul queria oferecer sacrifício e ele não obedeceu, não esperou o profeta chegar, né? A nossa fé, ela é primeiro uma fé de obediência e depois uma fé de sacrifício. Leia a palavra de Deus, tenha discernimento, tenha obediência, né? E depois você vai para essa questão do sacrifício, que você vai saber se está sacrificando do jeito certo ou do jeito errado. Não vai fazer igual um voto. Vou oferecer aquela primeira pessoa que saiu de dentro de casa, aí saiu a filha dele, né? Aí o cara se arrependeu do voto que tinha feito, mas nem precisava, né? Então, talvez alguns sacrifícios que você esteja fazendo, que você esteja passando, você nem precisasse, né? Se você simplesmente obedecesse, ou se nós simplesmente obedecêssemos. Então, galera, da minha parte é isso. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e deixo aberto aí se alguém queira fazer algum comentário. Se não, eu peço para o Fábio nos levar a Deus em oração. O James, né? O Fábio orou no começo. O James nos levar a Deus em oração, lembrando aí da irmã Ruth, né? Que estava enferma com o filho dela lá e o missionário mangolês, por favor. Amém. E traz amanhã. Pois é, né? Eu não sei qual de vocês foi o que trouxe há mais tempo Samuel faz tempo que não se então, apresenta. É, eu quero aproveitar a oportunidade de pedir oração pelas minhas filhas, viu? Pela Débora, pela Diane, pela Jéssica, também pelo Bruno e a Beatriz. o casal.
É. Eu tive que dar uma saidinha aí, amados, mas já retornei. A responsabilidade ficou mais pesada para quem vai orar agora, hein? Amém. Deus Eu sabe de vou tudo. orar, posso orar? Pô, não sei, se o James liberar para você orar, pode. Pode, claro. Oramos juntos. Vai lá. Eu Vai. começo, você termina. Querido É, Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E porque eu sei, Pai, que o Senhor me ouve. Abençoa, Senhor, todos aqueles que participam desse devocional, Senhor. Abençoa a família de cada um. Abençoa o Samuel, sua esposa, seus filhos. Abençoa o Lucas, a sua esposa, a sua família. Abençoa o James, o Daniel, a Rosa, a Zênio, o Elias, o Roseli, o Lucas. Abençoa, Senhor, o Rafael, a Zene. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que um dia o Senhor colocou no meu coração, Pai, para estar orando e intercedendo, Senhor. Abençoa também o Jurandir, a Maria e seus filhos, a Tereza, Macedo, a Helena e seus filhos, ó Pai. Eu peço também, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que um dia fez parte deste ministério, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Pastor Fran, Pastor Ronaldo, também oro pela família, Senhor, da irmã Ruth, Senhor, que não está mais entre nós, Pai. Também por aquele irmão, Senhor, que aceitou o Senhor Jesus naquele dia, já não está mais entre nós também, Pai. O Zacarias, Pai. Oro também, Senhor, pelo Américo Ivonete, seus filhos, ó Pai. Pelo Senhor Antônio e a família, Senhor, seus filhos. Deus, Zé Marja, sua esposa e filhos, ó Pai. Eu sei, Senhor, que eu não tenho conseguido vê-los, Pai, mas eu estou em espírito com eles todos os dias, Pai. Abençoa, Pai. A Pati, a, a Manuela e a Beatriz, Pai. Abençoa meus netinhos, ó Pai. O Douglas, a Dani. Também peço, Senhor, pelo Felipe, o Pedro, seu Cristiano, sua esposa, seus filhos e seus genros, ó Deus. Oro também, Senhor, pela Jéssica, Pai. O Nicolas, o Richard, a Vitória. Alcança, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não conhecem a Ti, Pai. Busca eles, ó Pai. Traz de volta para o Teu átrio, Senhor, aqueles que se afastou de Ti, Pai. Oro também, Senhor, por cada um, Senhor, que se afastou do Teu Evangelho. Aquele filho, Senhor, que aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, Pai, e hoje está afastado, Senhor. O Senhor traz de volta para o Teu átrio, Pai. Eu creio, Senhor, que uma vez buscou a Ti, Senhor, no tempo oportuno, o Senhor estará de volta, Pai. Eu peço também, Senhor, por cada um, Pai, e vai ouvir esse devocional, Senhor, e vai se fazer presente, Senhor, e vai ser impactado pelo poder do Teu Espírito, Pai. Honra, Senhor, alcança, libera, Senhor, a Tua unção, Pai. Libera, Senhor, a Tua palavra, para que eles possam compreender que só o Senhor é Deus, Pai. Oh, meu Pai, abençoa os meus vizinhos da direita, da esquerda, Pai, da frente, de trás, Senhor. Que possamos ter um dia na tua presença com paz, alegria no coração, Senhor, com entendimento, com harmonia, Senhor, um ajudando o outro, Pai. Oro pelo pastor Laura, sua esposa e seus filhos, ó Pai, que eles permaneçam firmes na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Pelo pastor Ezequiel, pastor Amanda, Senhor. Por aquela igreja, Senhor, que se reúne em teu nome na rua Lindo Bete, pelo ministério A Boa Semente, Pai, o qual medita a tua palavra de dia e de noite, Senhor. Abençoa todos igualmente, Senhor. Oh, Deus, se conosco, Pai. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, Pai. Pai amado, peço a Ti e agradeço, Senhor, porque sei que ouves nossas palavras, ouve as nossas orações, Senhor, e está conosco Teu Espírito 24 horas por dia, Senhor. Mesmo quando não podemos enxergar, mesmo quando não conseguimos enxergar pelas nossas limitações, ou mesmo ingratidões, Senhor. Agradeço, porque sei que o Senhor está cuidando de todos nós, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, pelas minhas irmãs, Senhor. Que o Senhor alcance o coração delas, Pai. Que o Senhor leve paz, direção, alívio, Senhor. Que o Senhor leve a Tua misericórdia, Pai. E com a Tua sabedoria, haja daquela maneira que nós não conseguimos ouvir, Pai. Peço a Ti, Senhor, proteção, a Tua armadura celestial, Pai, para cada um de nós. Que oramos e intercedemos pelos nossos irmãos, assim como manda a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor guarde todos nós sob o Teu manto sagrado, Senhor, sob a Tua proteção. Pai, clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor restaure a saúde de todos aqueles que estão enfermos, Senhor, todos os Teus filhos que estão enfermos, Pai. A irmã Ruth, o filho dela, que o Senhor os restaure, Pai. Traga de novo energia, saúde, vigor, que eles possam continuar, Senhor, na sua luta diária e buscando a Ti todos os dias, Pai. Peço a Ti, Senhor, proteção para o pastor Mangol, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que 1.000 cairão à Tua direita e 10.000, que 1.000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda e nós não seremos atingidos, Pai. Eu creio na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra viva e verdadeira. E é em nome de Jesus, Senhor, e com base nas Tuas palavras, Pai, que eu clamo a Ti pela proteção de todos os Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Assim como fizeste no Egito, quando livrou o seu povo, Senhor, e tantas outras vezes, que o teu povo não seja atingido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga proteção, e não só proteção, Senhor, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga amor, que o Senhor traga direção, que o Senhor renove, Pai, a nossa fé. Que a nossa fé seja fortalecida e cresça todos os dias, Senhor. Que a nossa comunhão contigo, Pai, brote, cresça e multiplique todos os dias, Senhor. Que o nosso amor por Ti, Pai, a nossa fome da Tua palavra, Senhor, nossa sede da Tua palavra, Senhor, cresça todos os dias. E que possamos alcançar, Senhor, os nossos irmãos. Senhor, fortalece-nos para vivermos o Teu evangelho, o Teu mandamento, Senhor. Que seja assim como na Tua palavra que aprendemos hoje, Senhor. Que seja exatamente dessa forma, que seja fácil viver o teu evangelho, Senhor, viver a tua lei. Traz no Senhor transformação. Transformação para a nossa maneira de agir, para a nossa maneira de pensar, para o nosso entendimento, para a nossa visão do mundo, Senhor. Que caiam as escamas dos nossos olhos e possamos enxergar aquilo que ainda não enxergamos, Senhor. Que possamos viver cada dia, cada segundo, cada momento, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamo a Ti, Senhor, mais uma vez, que o Senhor traga força, Pai, direção para o irmão Fábio, Senhor, que tem vivido momentos perturbadores, Senhor, e desafiadores, que somente com a Tua proteção, somente com a Tua direção, com a Tua sabedoria, com a Tua força, ele, Senhor, que é o sacerdote e o pilar da sua casa, Senhor, pode resistir. Tu, Jesus, que vieste ao mundo e conheceste todos os nossos desafios, Senhor, toda a nossa dor. Olha, Pai, olha com compaixão. Olha, Senhor, com a tua misericórdia. E renova, Senhor, a força de cada um aqui, Senhor. E daqueles que não puderam participar. E daqueles que ainda vão ouvir. Aleluia. Renova-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Que a tua palavra seja viva em nossas vidas todos os dias, Senhor. E que os Aleluia. teus anjos, Pai, estejam acampados à nossa volta, à volta da nossa casa, lutando na batalha espiritual, Senhor, a qual não podemos enxergar, mas sabemos que ela existe. E não há nenhum poder, Senhor, capaz de ameaçar tu, Pai, que és o Altíssimo. E é em ti que confiamos a nossa vida, os nossos corações, o nosso dia, aqueles que amamos, Aleluia. hoje, todo sempre. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe todos, irmãos. O Benjamin, o Ben, né? Filho da irmã Ruth. Isso. Deus abençoe, Pai. Deus abençoe. Fabião, fica Um firme, dia, varão. Fica firme, porque Deus é contigo, meu irmão. Provas virão, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E você abriu esse devocional aqui, rapaz, você não sabe o quanto o inimigo tá furioso contigo, cara. Ele quer a sua cabeça. Mas fica tranquilo. É aquilo que o Jurandir falou aí, ó. Se alguém chegar para você e falar, ô, você parece que não é crente, tal, esse cara é seu inimigo, hein? Sai fora. Esse negócio de que, você é tão legal que não parece que nem é crente. Sai fora, jacaré. É complicado. Eu dei risada naquela hora, viu, Jura? Que, sinceramente, você vê um camarada te elogiar desse jeito assim, ele tá querendo levar você pro inferno. Hum. Ah, nós somos amados, é a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que nós somos diferenciados mesmo. As pessoas olham para nós e veem que nós somos diferenciados. Elas nos conhecem só de olhar, porque o Espírito Santo habita em nós. Fica Mas toda tranquilo. vez que alguém fala, viu, Mário, é uma oportunidade para anunciar a nossa fé, entendeu? Exatamente. Eu Com já entendo isso certeza. de anunciar. Então, peraí, deixa eu te falar alguma coisa aqui a respeito. Não leva mal, não, né? Não leva mal, não leva mal. Então, peraí, já que a gente está falando sobre isso, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Mas, viu, Fábio? Sorri mais, viu, Fábio? Pode sorrir. Sorria, tá? Deus quer te ver sorrindo. Você também, James. Sorria mais. Deus Inimigo quer ver a vem, gente sorrindo. vem perturbando, né? Mas Deus é Amém? mais. Inimigo Um vem bom dia a perturbando, mas todos. Deus é mais. Ah, Amanhã nós Jesus, estamos juntos de novo. Não tem Jesus, como, Se Deus né? Jesus quiser. Cristo nos deixou, Jesus Cristo nos deixou a paz dele conosco. Ela está conosco, né? Nós só precisamos enxergar, acessá-la. e a É vida é isso um processo. aí. A vida é um processo, a vida é um processo. A gente vai sendo aperfeiçoado. Você tá, como a gente fala, né? Você trabalha com mecânica, né? Tem uma peça que está incrustada lá, você vai tirando ali a incrustação, você vai tirando. Aí depois tem o processo de lixamento, depois tem o processo de polimento, aí tem o processo de pintura e polimento de novo. É assim, nós somos tirados seres brutos e o Senhor vai nos tratando, né? Vai nos É polido. abraçando. Às É vezes isso. nos falta a palavra, sabe? Nos falta, né, a mensagem que a gente gostaria de poder estar levando, né? Mas muitas vezes é o fato de a gente reconhecer mesmo que não é a gente, né? Que é o Espírito Santo, é Deus que vai fazer, né? E Ó, isso, às vezes, a E gente na hora vê dele, a dificuldade que as pessoas têm de quebrar a incredulidade, sabe? De sair da religiosidade, da ignorância mesmo, né? Espiritual, de aceitar qualquer coisa, né? Que tudo é válido, né? E a gente que já tem uma caminhada, já conhece um pouco mais, né? Às vezes quer levar a palavra, mas a gente ainda não está preparado para isso, né? Mas o Espírito Santo, Deus está fazendo, né? Está preparando e vai abrir os portos. A gente, muitas vezes, não é pelo que a gente fala, né? É pelos nossos atos, né? Pelo que a gente faz, como a gente se porta, né? Que traz a revelação, né? E eu venho pedindo a Deus, sabe? Para que abra os olhos, né? Né? Que abra os meus olhos, abra os olhos das pessoas, que elas possam ter o entendimento, né? E recebe quem está aberto para receber, né? Quem não está aberto para receber, ele bate os pés e vai para o próximo, né? Então, assim, mas eu oro muito, né? Eu oro muito, porque enquanto não há morte, né? O que nos sobra é a oração, né? É que a gente continue orando, né? Pelas pessoas, um pelos outros, para que a transformação ocorra, né? E amém, amém, né? Acho que analisar aí, né? é parte do processo, né? Dá um alento, né? A Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? E mesmo os irmãos de Jesus, que cresceram junto com ele, tinham Tiago e restrições Judas. dele. Oi? Tiago e Judas. Ah, e aí o que acontece? Teve deles aí que Jesus teve que ressuscitar para que eles se entregassem a, a, a essa
realidade de que ele era o Messias que haveria de vir. Então, amigo, o que dizer, né? O que mais dizer? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, e algumas pessoas, elas terão que ter uma experiência realmente mais forte para poder acreditar, né? E nesse mais forte que eu estou falando, não necessariamente seja uma coisa ruim. Às vezes é um sonho, às vezes é uma visão, às vezes é alguém de fora que fala, entendeu? Às vezes é uma situação de alguém do lado que passa e a pessoa fala assim, mano, entendeu? Então cada pessoa tem o seu, Deus tem o seu trabalhar. O que a gente faz é orar, interceder e muitas vezes calar, porque, né, o ouvir é ouro e o falar é prata, né? Então, muitas vezes, só de você não retrucar, só de você não revidar, só de você não entrar na discussão, você já está ganhando. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente